Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu não quero me gabar não, mas eu fui um dos únicos comentaristas que falou que o Marçal não ia para o segundo turno. Eu fiz o vídeo, eu vou tentar colocar aqui ou num card ou na tela final, tá? Se eu lembrar. Porque eu falei que para ganhar a prefeitura de São Paulo não é tão simples assim. Não é só o cara ficar lá fazendo palhaçada, sabe? Cutucando o nariz, que ele ia ganhar as eleições. Primeiro que aqui em São Paulo é uma cidade mais progressista. Tanto que o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas não ganharam na capital. O Tarcísio sempre fala isso, inclusive. Eles ganharam mais no interior. Então, que dirá o Marçal? E o Marçal, pessoal, ele achou que ele seria um novo Bolsonaro. Sabe? É só falar umas falas escrotas, agredir todo mundo, agredir os adversários, falar um montão de mentira que ganha as eleições. Então, o modelo que ele se inspirou foi o Bolsonaro, que o Bolsonaro ganhou a presidência em 2018. Não, eu vou falar besteira, vou mentir sobre o Boulos, sobre a Tabata, sobre o Datena, não sei o quê, vou ser grosseirão com todo mundo e eu vou ganhar o debate. O Bolsonaro conseguiu, eu também consigo. Só que tem uma série de diferenças, né, entre ele e o Bolsonaro, né, pessoal? Que podem sim influenciar numa eleição. Por exemplo, o Bolsonaro, quando ele foi eleito, ele teve apoio de vários grupos, que naquela época tinha uma onda anti-PT, então vários grupos, inicialmente de direita, apoiaram em massa o Bolsonaro, desde o Alexandre Frota, Joyce Halsemann, o MBL apoiou ele no segundo turno, Danilo Gentili, então tinha toda uma onda de pessoas que estavam ali apoiando a candidatura do Bolsonaro. O Marçal não. O Marçal ele só conseguiu atrair alguns bolsonaristas, né, que praticamente traíram o movimento, como por exemplo o Chupetinha, a Carla Zambelli, aquele Cleitinho lá de Minas Gerais, que começaram a apoiar o Marçal. Mas ele não teve o apoio desses outros grupos considerados de direita. Na verdade, já estava um racha aqui em São Paulo, né? A direita do Tarcísio, que estava apoiando o Nunes, e a direita meio que bolsonarista, né, vamos dizer assim, que é uma direita maluquinha, apoiando o Marçal, mas que não era o bastante para chegar a vencer umas eleições. Eu falei que mesmo nas pesquisas, o Marçal não tinha nem 30% dos votos. Como é que você vai ganhar em primeiro turno assim? Só na cabecinha oca dele e de alguns seguidores dele que acreditam em qualquer merda que ele falar. Tanto que chegou o resultado ontem, ele teve 28% só dos votos. Foi por um triz que ele não alcançou o Guilherme Boulos. Já o Boulos e o Nunes, eles terminaram tecnicamente empatados, né? A diferença foi de 25 mil votos de um para outro. 1.801.000 para o Nunes e 1.776.000 votos para o Boulos. 24 mil votos de diferença. Mas eu sabia que ia ser mais ou menos esse o resultado. E a forma como o Marçal faz política, pessoal, ele também não considerou o critério rejeição. Não adianta você só subir em aprovação se você também sobe em rejeição. Por exemplo, aquelas coisas que ele fazia de ficar provocando os outros, falou vagina num debate em plena Rede Cultura Nacional. Como é que você fez? Você tocou na vagina dela? Baixo calão. Sabe, provocou o Datena lá até levar uma cadeirada, depois ficou se vitimizando lá com aquele gesto falso. Ou na ambulância, ela fingindo que estava morrendo, foi tentativa de homicídio. E depois o próprio assessor dele bate no assessor do Nunes, aí ele fala que a culpa foi do assessor, que ele foi provocado. Olha como o cara é pilantra. Tudo isso foi só aumentando a rejeição dele. E o tiro no pé foi, claro, nas vésperas da eleição, quando ele tem a brilhante ideia de pegar e fazer um laudo falso sobre o Boulos, completamente falso, que também mostrou para aquelas pessoas que estavam indecisas se votariam nele ou não, optaram não votar nele, porque isso é muito baixo nível, sabe? Até para o Marçal, isso é muito escroto. E o que acontece? Até os membros da equipe dele acham que ele perdeu as eleições por causa disso. E além dele ter perdido as eleições, ele agora está falando que vai se focar em 2026, que ele quer ser candidato a presidente, é mais fácil ele ficar inelegível e preso. Porque independente das eleições, o processo já foi aberto. Foi aberto 2 inquéritos. Um na Polícia Civil de São Paulo, que já comprovou que o laudo é comprovadamente falso, e um da Polícia Federal. Ele argumenta que ele só postou o laudo, que ele não sabia que o laudo era falso, mas ele só postou. Tá, mas isso não é argumento, pessoal, que a partir do momento que ele posta um laudo para poder prejudicar o seu opositor, então a responsabilidade é dele. Ele que deveria ter verificado se é verdadeiro ou não, visto com a clínica. Não, ele simplesmente jogou lá porque ele tinha ciência, assim. Mas como é mentiroso e picareta, além de não ter ido nem para o segundo turno, ele ainda pode pegar uma cana aí por causa disso e ficar inelegível, tá? Essa é a verdade. Engraçado que ele falava que ia ganhar no primeiro turno, né? Só a pesquisa da Veritas que colocava ele em primeiro lugar. Grave o nome dessa pesquisa, tá? Para as próximas eleições, não confia nela. Ele estava até formando o governo, convidando um para ser secretário da Economia, o outro para ser secretário de Educação, não sei o que, para outra secretaria. O cara não foi nem para o segundo turno, mas naquela arrogância dele de 27, faz a 28. O cara é tão patético, né, pessoal? Pelo amor de Deus, aquele tipo de pessoa que nada, e morre na praia. É tipo o Dick Vigarista. Ele está numa corrida com outros competidores, em vez dele se focar e ganhar, não, ele quer fazer armadilha para atrapalhar os outros competidores, e no final ele acaba não ganhando. Esse é o resumo do Pablo Marçal. Fora que se ele tivesse ido para o segundo turno, ele ia ter o apoio de quem? Ele atacou todos os adversários, até levar eles à loucura, a raiva, a porrada mesmo, não ia ter o apoio de ninguém. E mesmo se ele fosse eleito,
Só com essa bobagem que ele fez do lado falso, ele ia ter a candidatura cassada como quando ele foi deputado. Sabiam que ele foi eleito deputado federal? Mas é que acontece, ele fez tanta irregularidade na campanha que ele não pôde nem assumir, cassaram o mandato dele. É isso que gente maligna, né, vigarista, como o Dick Vigarista fazem. Eles acham que dá para subir na vida fazendo picaretagem, né, vigarice, no final eles só se estrepam. Agora, quem que vai ganhar o segundo turno em São Paulo? Será que é o Nunes ou será que é o Boulos? Bom, pessoal, o cenário está meio dividido, né? Como eu falei, eles ficaram tecnicamente empatados no primeiro turno. O Nunes ganhou mais na periferia, mais na Zona Sul praticamente. E o Boulos ganhou mais em bairros da região central, Zona Oeste, bairros mais nobres, menos periféricos, né? E o Marçal ganhou na Zona Leste, em alguns bairros periféricos. Então, vários pontos vão ter que ser analisados para ver quem que vai ganhar essa eleição. Primeiro, se o Boulos não conseguir atrair a periferia para sua campanha, ele vai perder. Porque o Ricardo Nunes, apesar de ele ser um bosta, está envolvido com muito escândalo de corrupção, é um prefeito inexpressivo, sabe? O Ricardo Nunes, apesar de tudo isso, ele fez muitas obras que beneficiou os bairros periféricos de São Paulo. Por isso que muita gente da periferia quer votar nele. A Marta, quando foi prefeita, fez os céus, tal, que foi uma coisa super legal. Mas o Nunes fez coisas que as pessoas precisam também, como contenção de enchente, asfaltamento de ruas, iluminação, naqueles bairros que são geralmente esquecidos aqui em São Paulo, as periferias, as quebradas, como a gente fala. Então, por isso que ele teve um grande apoio da periferia. E o Boulos não está tendo esse apoio da periferia. Muito pelo contrário, o Boulos tem um apoio mais de uma elite, né, de uma classe econômica melhor, o que é bem estranho até. Então, se o Boulos não chamar a Marta e começar a lembrar o que ela fez na periferia e fazer promessas mais na periferia, ele tem grandes chances de perder essa eleição. Tá? Esse é um dos primeiros pontos. Segundo ponto, apoio dos outros candidatos. A Tabata já declarou apoio no Boulos. Mas é pouquinho, né? Ela conseguiu só 10% dos votos e não é uma garantia que aqueles 10% vão votar no Boulos. Mas foi bacana da parte dela, porque ela também está no campo progressista, nada mais justo do que apoiar o Boulos. O Datena falava uma coisa imbecil, né, antes do fim das eleições, que ele não ia apoiar ninguém em segundo turno. Eu não vou apoiar ninguém em segundo turno, porque ninguém me apoiou. É claro que ninguém te apoiou, Datena, porque um candidato no primeiro turno ele vai apoiar a si mesmo. Não tem como um candidato como o Boulos chegar lá e falar, pessoal, eu apoio o Datena para prefeito. Isso não existe. Agora, no segundo turno, aqueles que perderam as eleições, é de praxe. Algumas vezes eles apoiarem um ou outro por questão ideológica, partidária, coligações, essas coisas. Então, essa história do Datena que não vai apoiar ninguém é meio imbecil, tá? Mas o partido dele, o PSDB, falou que vai apoiar o Nunes. Só que isso não vai fazer muita diferença, porque o Datena teve 1,8% dos votos. 1%. Então não vai fazer muita diferença apoiar ou não. Se o Datena não quiser apoiar ninguém, não apoia, que não vai mudar em nada o cenário eleitoral, tá? Esse aí já é o segundo ponto. E um terceiro e último ponto, pessoal, é a questão da rejeição. O Boulos atualmente tem a maior rejeição. Mas que nem eu falei para vocês no último vídeo, quando teve as eleições de 2020, o Bruno Covas tinha a maior rejeição. Parece que era o mesmo número do Boulos, 37%. E mesmo assim ele conseguiu ganhar a Prefeitura de São Paulo. Então o Boulos está igual ao Bruno Covas, ele tem uma rejeição alta, mas ele tem chance de ganhar, mesmo com uma rejeição alta. Porque ele vai ter que tentar aumentar a rejeição do Nunes e angariar aqueles votos de pessoas que não votaram nele. Por exemplo, quem votou no Bossal, né? Foi 1.700.000 pessoas acham que um vigarista ia ser um bom prefeito de São Paulo, por incrível que pareça. E fora essas pessoas, pessoal, eles têm que tentar também ganhar, esses candidatos, o voto daquelas pessoas que se abstiveram de votar. Daquelas pessoas. Só em São Paulo, branco, nulo e pessoas que se abstiveram, totalizou aproximadamente uns 600 mil pessoas, que teria dado o impulso para qualquer um dos três se essas pessoas tivessem votado num candidato. Mas essas pessoas não escolheram nenhum candidato. Só que o segundo turno é diferente. Segundo turno você só tem duas opções. Quando você tem um primeiro turno, você olha os candidatos e fala, nenhum desses presta, eu não quero nenhum desses. Eu não gosto do Boulos, da Atena, Nunes, Marçal, Tabata, eu não gosto de nenhum desses. Vou anular o voto. Beleza. Isso acontece muito. Agora, no segundo turno, quando tem duas opções, a pessoa se vê mais obrigada a votar numa opção. Porque geralmente a pessoa fala, nossa, eu não gosto do Nunes, mas o Boulos, botar o Boulos na prefeitura, gente, não dá. Eu vou ter que votar no bosta do Nunes para fazer um voto útil para tirar o Boulos. E vice-versa. Tem gente que vai votar no Boulos porque não suporta o Ricardo Nunes. Então isso pesa a favor dos dois candidatos, a questão do voto útil. O candidato que fizer uma campanha agora, batendo nessa tecla de voto útil, para dizer que o outro é pior, sabe, para aumentar a rejeição do outro, esse vai ter mais chances de levar. E por fim, pessoal, tem a questão do Ricardo Nunes, né? Como vocês sabem, o Ricardo Nunes, além de ele estar envolvido em vários esquemas de corrupção, que já foi jogado na cara dele em vários debates, desde máfia de creche, de ônibus, tudo, PCC envolvido com a prefeitura, o Ricardo Nunes, até um tempo atrás, antes de começar as eleições, ele era completamente desconhecido em São Paulo. Ele é o tipo de pessoa que se ele pegasse um ônibus do lado de um paulistano, o paulistano não ia saber que ele é o prefeito. Tanto que ele é motivo de sátira, né? Até hoje por isso. Tem aquele canal do André Guedes, coloca ele no debate, fala, quem é esse cara?
Eu sou prefeito de São Paulo. Não, tira esse cara daqui, ninguém sabe quem é esse cara que está fazendo aqui, porque ninguém sabe quem é o prefeito. Eu acho que foi a Natuza Neri da Globo que fez essa pergunta para ele, falou, quando eu converso com as pessoas, prefeito, as pessoas perguntam, quem é o prefeito? Quem é Ricardo Nunes? Porque as pessoas não sabiam. Porque ele não foi eleito prefeito, ele era o vice do Covas, o Covas faleceu, ele assumiu o lugar dele. Tanto que o Bruno Covas ele faz tratamento no Hospital do SUS, né, de São Paulo, acho que é justamente por isso. Porque as pessoas que frequentam esse hospital que ele está não fazem nem ideia de que ele seja o prefeito da cidade. Ele só ficou um pouquinho mais conhecido pelo debate, mas fora isso não. E esses escândalos de corrupção podem prejudicar muito o Nunes, porque as pessoas vão ver, porra, o Boulos, as pessoas falam que ele invade casa, que não sei o quê, que ele é radical, mas tecnicamente ele nunca invadiu nenhuma casa, né, é um movimento social. E o Boulos tem a ficha limpa. O Boulos, até por não ter ocupado nenhum cargo público executivo, o Boulos, por enquanto, não tem nenhuma investigação, nenhuma condenação, nada contra ele. Já o Ricardo Nunes tem um monte. Então isso pode pesar muito no eleitor. Eu só sei, pessoal, que a eleição vai ser difícil, tá? Mas eu acredito ainda na vitória do Boulos por causa desses fatores que eu falei para vocês. Rejeição, apoio de outros candidatos, conquistar os votos de indecisos, nulo, branco, essas coisas. Ficha limpa, né? O Boulos é um professor. Então, até porque o Boulos já disputou a prefeitura de São Paulo, nas últimas eleições, ele foi para o segundo turno sozinho, com a força dele. Então você vê, o Boulos é uma figura muito mais conhecida do que o prefeito atual de São Paulo, que nunca ganhou nenhuma eleição. Ele só era vice do Covas. Então eu acredito que ainda tem grande chance do Boulos ganhar. Até porque em relação a carisma, que também pesa muito hoje em dia em eleição, né? O Boulos é muito mais carismático. Ele se articula melhor, ele fala melhor, enquanto que o Nunes fica mais na defensiva, né? Porque ele é o prefeito e todo mundo bate no Nunes. Olha, colega, não é bem assim como você está falando, que não sei o que. Mas ele não tem simpatia, ele não tem carisma, então tem uma grande chance do Boulos ganhar, tá? Vamos ver quando sair as primeiras pesquisas, mas por enquanto eu estou apostando ainda no Boulos. Acho que vai dar 50, acho que vai dar Boulos para prefeito de São Paulo. E o Boulos vai ter que mudar um pouco também a estratégia de campanha dele. Esse negócio de ficar fazendo só videozinho com trocadilho com a palavra Boulos, já deu, né, Boulos? Você tem que ser mais competitivo e mais agressivo um pouco, senão você não vai ganhar. Tem que dar uma de Marçal moderado. Não ofender, não agredir, não ficar fazendo aquela loucura com o Marçal. Mas tem que começar a pegar no pé também. Falar das coisas erradas de São Paulo, que o prefeito não fez, desvio de verba, tudo isso, senão vai ficar difícil. Até porque o Nunes agora vai ter o apoio do canalha do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é tão canalha que no mesmo dia que ele foi votar, de manhã ele falou que apoiaria o Marçal. Aí quando ele viu que o Marçal perdeu, ele já falou que ia apoiar o Nunes. Você vê como o Bolsonaro é canalha, que ele não quer perder um palanque político aqui em São Paulo, a principal cidade do Brasil. Então vamos ver que bicho que vai dar, mas eu ainda acho que vai dar o Boulos, tá bom? Pessoal, quem gostou aí, dá um like no vídeo, tá? Por favor, que isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Ative o bendito sininho, se inscreva, ou se já é inscrito no canal, ative o sininho, tá bom? Comente também quem que vocês acham que vai dar nessas eleições. Eu ainda estou postando ainda no Boulos, tá? Mas comente a sua opinião, que também respeitosamente é válida. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.